A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a última lição do trimestre e comentaremos a lição Perseverando na Fé em Cristo, lição 13. Neste trimestre nós comentamos a lição que tem como título Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E hoje estaremos comentando a última lição, perseverando na fé em Cristo. O texto áureo encontra-se em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Leitura bíblica em classe encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 10 ao versículo de número 17. Então vamos iniciar a nossa lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Então, hoje estaremos encerrando o nosso primeiro trimestre do ano de 2025 e encerraremos falando sobre perseverança. Por quê? Porque falamos ao longo deste trimestre de muitas seitas, de muitas heresias e de muitos ensinos contrários à palavra de Deus, sempre fazendo um paralelo como surgiu e como ele se manifesta em nossos dias. Então, o que nós estamos falando é justamente que as antigas heresias, elas hoje se apresentam justamente com nova aparência, vamos falar assim, com nova roupagem. E o autor vai encerrar o trimestre justamente mostrando como venhamos a perseverar na fé em Cristo. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre diante das heresias, é preciso perseverar. Os falsos mestres. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente o que Paulo, na sua sabedoria dada por Deus, vai escrever cartas inspiradas a alguns líderes. E esses líderes, que o autor até vai citar aqui, vai se chamar, um dos quais é Timóteo, ao qual Paulo escreve 2 cartas. E uma das é justamente a nossa leitura bíblica em classe, algum trecho dela. E o outro é Tito. Então, Paulo tem uma preocupação de enviar cartas a 2 obreiros justamente para que eles viessem a se blindar contra os falsos mestres que se levantaram e viriam cada dia mais se levantar. Acontece ainda hoje, acontecia no passado e acontece ainda hoje, embora no passado acontecesse de uma maneira e de hoje acontece de que forma? Com outra roupagem, com nova aparência, mas é a mesma heresia, transfigurada com uma nova roupagem. E Paulo, quando ele está escrevendo, justamente ele exorta a Tito, exorta a Timóteo justamente a ter cuidado com fábulas, com genealogias que aconteciam ali, genealogias intermináveis de pessoas que estavam preocupadas em discussões teológicas no sentido de não trazer benefício nenhum para quem estava ouvindo ou para quem estava discutindo. Por quê? Porque o que nós venhamos a fazer, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E Paulo, já em sua época, fala justamente isso para Timóteo, para que Timóteo venha ter cuidado contra essas coisas. Que existia falsos mestres, como existe ainda hoje. E Paulo escreve para Timóteo e fala, cuidado, existem uns aí que chamam falsamente ciência. Paulo aqui está justamente trazendo ciência aqui no sentido de conhecimento, as pessoas que tinham, que falavam justamente que Cristo, para chegar a ser a salvação, alcançar
a entender Cristo, a entender o ensinamento de Cristo, eu precisaria ter um conhecimento superior aos demais, um crescimento elevado, um conhecimento elevado, um conhecimento acima do padrão, que é justamente os gnósticos. Gnoses quer dizer justamente conhecimento, aqueles que colocavam que a salvação ela acontece justamente pelo conhecimento que nós temos, ou seja, é pelo meu grau de intelectualidade, meu grau de entendimento do que Cristo fez e da palavra, ou seja, restringe justamente a uma elite, vamos falar assim, acadêmica. E isso parece que se manifestava lá, quando Paulo fala essa falsamente chamada ciência, e ela se manifesta hoje. Tem igrejas por aí que acham que para conhecer a Cristo eu preciso fazer uma faculdade teológica. Não somos contra, fazemos, incentivamos que as pessoas façam, mas para servir a Cristo melhor, para servir a Cristo com empenho, com amor e ousadia, mas não para se chegar a Cristo, porque para se chegar a Cristo, a Deus, é unicamente pelo seu sangue, pela sua obra efetuada na cruz do Calvário. É por isso que eu me chego a Cristo. É isso que me faz ter ligação com Deus. Então, os falsos mestres eles são constantes, tanto no passado distante, quanto no passado mais próximo, quanto no presente, até Cristo voltar, os falsos mestres vão estar por aí, tentando enganar aqueles que têm falta de conhecimento na palavra de Deus. O segundo subtópico vai falar justamente sobre a experiência apostólica. Neste ponto aqui, o autor vai tomar como referência justamente os versículos 11 e o versículo 12 de 2 Timóteo capítulo 3, que vai justamente falar sobre as perseguições, sobre as aflições que Paulo veio a sofrer durante o seu ministério, ou seja, tempos difíceis. E tempos difíceis, meu irmão, eles acontecem na vida de todo o cristão. Não necessariamente perseguições, vamos falar assim, que venham a causar dano físico a cada um de nós, mas perseguições muitas vezes que vêm atacar a palavra, que vem atacar aquilo que nós cremos, ou seja, perseguições que vêm atacar justamente os pensamentos, a forma do nosso conhecimento de Deus, ou seja, porque nós cremos sim em conceitos absolutos, nos conceitos abalizados dentro das Sagradas Escrituras, como foi ensinado ao longo dos anos, na cultura judaico-cristã. Então, nós temos que compreender isso. Então, quando eu entendo isso, eu vou entender justamente que Deus tem um plano para a vida de cada um de nós, no sentido de entender e aprender. Por isso, o autor vai falar justamente sobre essa experiência apostólica. Paulo estava citando para Timóteo justamente a experiência que ele teve de sofrer perseguição, de sofrer aflição. E tudo isso veio para contribuir, porque isso fortalece o crente. Como é que eu vou ser forte se eu não passo por um momento que eu tenho que ser testado? Por isso o apóstolo fala, né, que aquele que quer alcançar uma coroa de glória, aquele que corre no estádio para querer alcançar, ele tem que passar primeiro por um treinamento, ou seja, para que ele treina? Para fazer melhor. Então Paulo está mostrando justamente essa experiência. A experiência ela fortalece o crente. Ela traz esperança. Então Paulo está escrevendo para Timóteo mostrando, Timóteo, a perseguição ela vem, a aflição ela acontece, mas é o que Paulo fala a Timóteo. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então não tem para onde correr. E o próximo tópico, é o terceiro subtópico, vai falar entendendo o querer, que é justamente esse versículo 12 de 2 Timóteo 3. E também todos os que piamente querem viver, ele vai focar nesse querem aqui, que é justamente o que está no texto da palavra. Ele vai mostrar que justamente esse querer é mais que um simples desejo. Mas
uma resolução. Ou seja, é um propósito de coração. Esse querer é um propósito de coração. É uma vida com propósito. É justamente sofrer pela causa do Evangelho. E por que Paulo está falando isso? Porque isso é glorificar a Deus na nossa vida. É glorificar a Deus. Deus espera que cada um de nós, na atualidade, venhamos a ser a baluarte da sua palavra. Então, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O quarto e último tópico deste ponto vai falar sobre característica dos enganadores. Aqui vai justamente trazer que característica tem esses falsos mestres. Que característica tem esses enganadores que estão apregoando a palavra por aí? E a Bíblia vai nos mostrar justamente isso. Eles são chamados de enganadores, impostores, pessoas que não estão preocupadas com o reino de Deus. Por isso hoje tem igrejas aí que estão preocupadas mais em número de membros, porque elas não estão preocupadas em fazer discípulos, mas estão preocupadas em fazer membros. E a Bíblia nos mostra que Cristo nos chamou para venhamos a fazer discípulos, e fazer discípulos é isso, é eu ter cuidado com o próximo, com a pessoa. Então, o enganador, o falso mestre, ele não está preocupado em que a pessoa venha a ter vida e vida em Cristo. Ele está preocupado para que a pessoa venha a ser mais um a contribuir e a, vamos falar assim, até a sua responsabilidade de fazer com que o caixa da igreja venha a aumentar. Nós aqui não estamos falando que é errado fazer isso ou aquilo, não, meu irmão. Nós defendemos, nós ensinamos que a prática do dízimo é uma prática que transcende, vamos falar assim, o Antigo Testamento e o Novo, porque ela foi instituída antes da lei, nós cremos assim, e foi estabelecido justamente institucionalizado, vamos falar assim, com a lei mosaica. Entretanto, isso não se perdeu com o advento da nova aliança, não, mas Cristo mostra isso, que confirmou justamente que é uma prática que deve ser feita sim no Novo Testamento, mas o que nós estamos falando aqui é dos mercenários, que é mais um nome que nós podemos dar justamente a esses falsos mestres que não estão preocupados com o rebanho, não está preocupado se a ovelha está ferida, ele está preocupado apenas em tirar a lã da ovelha para benefício próprio, para fazer com que seu nome venha a ser engrandecido e não o nome de Deus. Então isso é justamente característica dos enganadores, são impostores, charlatões, embusteiros, meu irmão. São justamente essas pessoas que Paulo está denunciando para que os líderes Timóteo e Tito venham a se precaver, porque isso vai acontecer, como aconteceu, está acontecendo em muitos lugares, está e irá acontecer até Cristo voltar. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre aprendendo, sendo inteirado e sabendo de quem Timóteo aprendeu as letras. Neste ponto aqui vai mostrar justamente a instrução que Timóteo teve ao longo de sua vida, bem antes de Paulo o chamar justamente para seguir viagem no seu ministério. Por quê? Porque Timóteo ele teve uma infância, certamente, aprendendo as Sagradas Escrituras. Teve dentro de um lar que sua mãe e sua avó tiveram preocupações de ensinar a palavra, né? Sua avó, Lóide, sua mãe, Eunice, tinha essa preocupação. Então, Timóteo, ele aprendeu, meu irmão. Porque Paulo fala, Timóteo, você sabe de quem tens aprendido e de quem você aprendeu, ou seja, dos quais você aprendeu. Ou seja, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, Timóteo. Desde a infância. É justamente mostrando que dentro do lado de Timóteo teve uma mãe, teve uma avó que teve preocupação em ensinar a Timóteo a palavra. Isso falta em nossos dias, meu irmão. Isso falta.
Será que nós podemos chegar aos adolescentes, à juventude da nossa igreja e falar: de quem você aprendeu as sagradas letras? E talvez a resposta de muitos seja na EBD, na igreja, assistindo vídeo na internet e não de casa. A responsabilidade, meu irmão, é sobre os pais. Os pais têm a obrigação de ensinar o menino no caminho em que deve andar. É assim que a palavra de Deus nos fala. E a autor da lição está nos mostrando isso. Timóteo, ele teve instrução dentro da sua casa. Então, isso que nós temos que entender. O segundo subponto vai falar justamente sobre permanecendo firme nas sagradas letras. Neste ponto aqui vai falar justamente que Timóteo, a gente já falou, recebeu uma educação bíblica, vamos falar assim, uma educação teológica, uma influência no lar de sua mãe, de sua avó, e isso contribuiu para que ele permanecesse firme. Porque o que faz o crente permanecer firme na igreja, meu irmão, não é café da manhã, não é almoço, não é janta, não é festa, não é colocar show, colocar fumaça, colocar jogo de luzes, não. O que faz a pessoa permanecer firme nas sagradas escrituras é a palavra de Deus. E muitas vezes, nesses lugares está acontecendo essas coisas, né? Jogo de luzes, fumaça, e é sempre café da manhã, almoço, janta, lanche e tal. Parece que as pessoas permanecem ali justamente porque aquele ficou um ambiente agradável. Ou seja, são pessoas que não se converteram a Cristo, são pessoas que não são de fato discípulos de Cristo, mas pessoas que apenas se associaram à igreja e muitas vezes não passaram nem pela profissão de fé, de confessar os seus pecados e aceitar a Cristo, não. Mas ela se filiou à igreja porque ela achou aquilo ali bacana, aquilo ali é legal. Eu achava que a igreja era uma coisa, mas totalmente diferente. Ou seja, as pessoas, tem pessoas que estão desviada dentro do ciclo cristão, dentro da comunidade cristã, vamos falar assim, da igreja, e tem pessoas que estão fora da igreja. Então, existe, meu irmão, justamente, vamos falar assim, é um paradigma, né? Então, nós temos que entender e compreender isso. O que faz a pessoa permanecer firme é aquele que tem a palavra em seu coração. É aquele que tem justamente o conhecimento da verdadeira palavra de Deus, ou seja, da Bíblia Sagrada. Isso faz com que as pessoas permaneçam firmes. É isso que firma nossos passos. É em Cristo. E como eu conheço Cristo? Através da palavra, pela palavra, por meio da palavra de Deus. Isso tem que ser um fato em nossa vida. O segundo subponto, o terceiro, na verdade, subponto deste tópico aqui, fala sobre a Bíblia divinamente inspirada. Aqui é justamente, vai falar o versículo 16, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, que está justamente na nossa leitura bíblica em classe. 2 Timóteo 3,16 vai falar que toda a escritura divinamente inspirada ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o que o autor da lição e o autor bíblico, inspirado por Deus, Paulo no caso, quer justamente nos mostrar isso, que nós falamos que Timóteo ele aprendeu as sagradas letras, as sagradas escrituras. De quem nós aprendemos também tem influência. E isso é que me faz permanecer. Mas não é todo tipo de escritura. Por que eu estou falando que nem todo tipo de escritura é? Porque aqui o texto bíblico ele fala de forma clara. Ele fala toda escritura divinamente inspirada. É assim que fala justamente o versículo 16. Vamos ler novamente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada.
Aqui o autor está dizendo toda que é divinamente inspirada. Por quê? Porque tem escrituras por aí, nós vimos ao longo deste trimestre, que não são divinamente e muito menos inspirada. Então, o que o autor bíblico, Paulo, quando escreve isso, ele está dizendo, ó Timóteo, toda escritura divina, que é de Deus, que é inspirada, essa escritura, ela que é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, Paulo aqui está orientando justamente a mostrar isso, que, olha, a escritura que vem da parte de Deus, porque esse divinamente inspirada está mostrando justamente isso, que inspirada por Deus é justamente teopneusto, soprar de Deus, ou seja, que veio de Deus. É toda que foi inspirada por Deus. E nem toda escritura é inspirada por Deus, não é inspirada divinamente. Então aqui nós temos que haver justamente fazer essa separação. Nós temos que entender e compreender justamente que a escritura que faz o crente permanecer em Cristo e que leva o homem para o céu é aquela que é inspirada por Deus. Por isso nós professamos, né, seguimos e entendemos que a única regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Não existe um livrinho de complemento, não. Não existe nenhum outro profeta que venha ajudar a Cristo na obra da redenção, não. O que existe unicamente é um caminho. É um caminho? Não, é o caminho. Cristo não é um dos caminhos, Cristo é justamente o caminho. O caminho. A verdade e a vida. Então Cristo é o caminho, meu irmão. Só existe um. E esse um caminho é conhecido nas sagradas escrituras que foram divinamente inspiradas por Deus. Não é essas das seitas aí que nós falamos ao longo deste trimestre. Seitas que altera texto bíblico para dizer que Jesus não é Deus, não é divinamente inspirada. Religiões que desacreditam a palavra de Deus, porque diz que seu livro sagrado é a palavra, aquilo que veio de Deus, não é inspirada por Deus. Então temos que fazer a separação, meu irmão. É isso que a Bíblia nos chama. E encerrando a nossa lição, o último tópico vai falar sobre tendo as escrituras como fundamento, a autoridade apostólica. Neste ponto aqui, o autor vai justamente citar a autoridade apostólica. E que sentido ele quer nos mostrar aqui? Primeiro, Jesus ele ensinou sobre falso mestre, sobre falsos Cristo. E essa autoridade que Cristo tinha, Cristo passou o bastão para os apóstolos, ou seja, Cristo deu autoridade aos apóstolos para que viesse justamente a guiar a igreja que foi fundada por Cristo, justamente a fazer a vontade dele. E essa autoridade apostólica é justamente que Mateus, o que escreveram o livro, né? Mateus, João, Paulo, Tiago e tantos outros livros do Novo Testamento, eles têm a mesma inspiração e todos eles são colocados justamente como palavra de Deus. E isso é uma das formas justamente de compreendermos e entendermos que as escrituras inspiradas por Deus, meu irmão, abrange não unicamente o Antigo Testamento, mas o cumprimento do Antigo, o Novo Testamento. E isso que nós estamos falando aqui, dessa autoridade apostólica, é para mostrar justamente que os escritores sagrados bíblicos, Paulo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tiago, Judas, todos tiveram a mesma inspiração que Moisés teve para escrever a Torá,
que Salomão teve para escrever Eclesiastes, Cantares e Provérbios, a mesma inspiração que Daniel teve a escrever seu livro, Oséias, Jeremias, Ezequiel, ou seja, a inspiração é a mesma. Aqui nós estamos falando de inspiração divina, ou seja, Deus inspirou os autores bíblicos com o seu Espírito Santo justamente para escrever aquilo que Deus queria que hoje nós tivéssemos acesso e nos mostrado justamente o caminho que leva o homem para o céu. Então, a autoridade apostólica está justamente nesse sentido de que o que os apóstolos de Cristo escreveram, os autores, vamos falar assim, bíblicos do Novo Testamento escreveram, está em pé de igualdade com os autores do Antigo Testamento, porque toda a escritura divinamente inspirada por Deus, ela é proveitosa para ensinar, redaguir, corrigir. É a palavra. O segundo subtópico deste ponto aqui vai falar sobre a abrangência. Neste ponto aqui vai mostrar a abrangência, vamos falar no sentido de qual a abrangência da inspiração divina na Sagrada Escritura. E até nós já comentamos que na nossa Bíblia, né, cristã, é dividida em 66 livros, e esses 66 livros são todos inspirados por Deus. E essa abrangência aqui está justamente nos mostrando que a inspiração de Deus, ela se deu sobre os escritores bíblicos e eles escreveram certamente muitas coisas para a época que ele estava escrevendo. Entretanto, muitas dessas coisas elas influenciam, vamos falar assim, influenciam a atualidade. Salomão escreve seus provérbios e são atuais para nós hoje. Tiago escreve para as 12 tribos a sua carta, mas ela é para todos nós hoje porque ela traz praticidade. Então a Bíblia Sagrada ela tem uma abrangência, meu irmão, de tempo, de localidade também. Porque o que é pecado no Brasil é pecado também lá no Japão, na China. E o que nós estamos falando com isso é que a abrangência da palavra dos apóstolos que foram inspirados, homens que foram inspirados, a abrangência dela ultrapassa os limites territoriais, ultrapassa os anos, décadas, séculos e meses também, né, em todo momento. Então é isso que nós temos que entender. E encerrando a nossa lição, o último subponto, o manual de Deus. O que é que a Bíblia é? O manual de Deus. E esse manual é para o quê? Para que o homem venha ao céu. Ou seja, a Bíblia está dando ali o caminho a ser trilhado, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação. Não é o que eu venha a fazer, mas o que é que eu preciso. Eu não preciso. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Apenas responder ao chamado de Cristo. Não tem esforço meu, não tem mérito meu. O que eu preciso unicamente fazer é dizer e confessar a Cristo como meu Salvador. A Bíblia fala, se confessares com tua boca que Cristo é o Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvos. Porque se com a boca se faz confissão, né, perante os homens, mas com o coração se crê para a justiça. Então, o manual que Deus deixou é a palavra. Porque o mesmo Deus que teve a capacidade de inspirar os autores bíblicos é o mesmo Deus que teve a capacidade de preservar a sua palavra até os nossos dias. Então, meus amados irmãos, nós assim estamos encerrando a nossa lição de número 13. E nessa lição nós comentamos um pouco, né, vamos falar de subsídios extra para os irmãos, da lição que teve como título
perseverando na fé em Cristo. Então, assim, nós estamos encerrando o trimestre, a lição bíblica, e que Deus abençoe os irmãos, e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.